Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês, meus vagabundinhos safados? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? Já vai deixando aquele botãozão. E o Prota finalmente conseguiu vingar mais uma pessoa que tinha ajudado na traição do seu irmão, a Vieira Dune, cortando ela várias vezes em pedaços, e descobriu que a miserável tinha consumido a deusa dela e acabou virando uma também. Mas ele prometeu que vai matá-la, nem que ele tenha que virar um deus para fazer isso. Depois da morte da Rainha do Verão, os membros da Dragão Vermelho se espalharam por aí, por todos os cantos, e os 9 filhos da Rainha do Verão iniciaram uma guerra civil para ver quem ascenderia ao trono vazio. Quando essa guerra civil acabou, o clã havia se separado em 3 grandes grupos. O primeiro, a Rainha da Primavera, os Dragões Brancos. O segundo, o Lorde do Outono, os Dragões Negros de Jean. E o terceiro, os Dragões Verdes de Rial. O Andar 76, que finalmente parecia estar se acalmando, voltou a ser palco de grandes batalhas em que irmãos matavam uns aos outros. Por causa disso, vários outros grandes clãs também passaram por grandes mudanças, e novos clãs surgiram, ameaçando a supremacia dos grandes outros clãs, e novos jogadores passaram a assumir o topo do ranking. Aquele período literalmente foi um grande caos. Na torre, força sempre foi a lei suprema de tudo. Contudo, mesmo com todo o caos instaurado no mundo da torre, o Caim e seu grupo estavam passando por uma nova fase. As informações da Vieira Dune foram usadas para tratar a Ananta, que estava desacordada, que acabou acordando daquele sono sem fim, e ela ficava passeando junto com Braham, e a Seixa só gritando, falando: mamãe, olha ela lá, e ia toda correndinho na direção da mãe dela. Mas quando a Ananta olhava, no seu olho estava vazio, sem nada, e a Seixa ficava toda tristinha com isso, e o Prota todo sério, falando: puta que pariu. Com Braham perguntando se a Ananta conseguia lhe reconhecer. Graças ao esforço coletivo de todos, a Ananta, que passou um bom tempo adormecida, finalmente abriu o olho, mas mesmo assim não foi de uma forma boa. Quando ela acordou, ela não reconhecia ninguém e nem falou nada, ficou apenas encarando o vazio. E o Prota tá ficando muito puto da vida, falando que situação mais frustrante de todas, hein? Se ele pelo menos tivesse sabido sobre a Seixa ou o Braham antes, se tivessem conseguido salvar a Ananta um pouco antes também, as coisas estariam melhor agora. E o Shannon perguntando como ele pode ter tanta certeza disso. Não é como se ele tivesse o poder de clarividência, assim como todos. O mestre é por uma pessoa só, ou ainda como as 3 deusas. Não precisa ficar se culpando assim. O Punch já toma a bebida dele, perguntando o que ele tá fazendo sozinho, porque ele tá enchendo a cara. A Edora fica falando: tá tudo bem, irmão, como é que você tá? O Prota só fica encarando dois, falando: é verdade, hein? Preciso reconhecer que ainda tem pessoas que ele precisa proteger aqui. Braham, Ananta e Seixa, Shannon, Rieong, Rebeca e o Bu também. Punch, Edora e Galliard precisa ser o porto seguro de todos eles. Fala que quer dizer uma coisa para todos. Começa a pegar na máscara, dizendo que ainda devem se lembrar sobre quando falou que chegaria o dia em que não contaria mais sobre ele. O Punch já fica nervoso, falando: calma aí, irmão, sua máscara você vai tirar mesmo? Mas vai ficando todo surpreso, falando: pera aí, você é o Asas Celestiais? A Edora já fica toda feliz, falando: o irmão finalmente vai mostrar tudo. Prota fala que naquele dia o Caim contou a todos a história de como chegou na torre. Foi surpreendente que falar sobre aquilo foi mais fácil do que ele imaginava. Ao ouvir toda a história, o Punch parecia estar furioso e a Edora ficou sem palavras também. E o Punch todo bravo falou que não pode ser verdade. Um clã precisa sempre apoiar seus membros. Você passou por tanta coisa, irmão. Não faz sentido que a gente fique parado. Vai falar com seu pai agora mesmo. A Edora já fica braba, mandando ele dar uma sentada aí. E o Punch perguntando por que ele ficaria parado com uma coisa dessa, depois de ouvir essa história. A Edora fala: calma, idiota. Acha mesmo que nosso pai já não sabe a história do nosso irmão? Pensa um pouco. Nosso pai está dando a chance para ele de crescer e voar com as próprias asas. Ele provavelmente já sabe que algum dia o irmão vai embora também do clã. Prota fala: calma aí, meus garotinhos.
quero que vocês sejam as minhas asas também. E os dois sem entender, perguntando como assim asas? A gente não entendeu. Prota fala que muitos diriam que o que ele quer fazer a partir de agora é uma loucura e que seria bastante para colocar vocês e a tribo em perigo. Afinal de contas, ele vai entrar em guerra contra a torre inteira. Além disso, vocês não precisam fazer uma coisa dessa também. O Punch fala, calma aí, irmão, não precisa falar mais nada, estamos aqui para te ajudar com o que você precisar. O Prota já vai ficando todo surpreso, falando, caramba, que bom, hein? O Punch fala que não precisa se preocupar com a gente, a Edora aqui é uma monstrinha, e mesmo que os outros desgraçados tomem minha posição na linha de sucessão, sempre pode voltar e dar uma surra em quer que seja para pegar sua posição de volta. E o Prota só olhando, os dois discutindo, falando, obrigado, né? Não sei nem como agradecer vocês dois, garoto. E os dois já ficam com um sorrisão todo feliz na cara. A Edora fala, aliás, quais são seus planos para o futuro? Se falou sobre isso, é porque deve ter um plano em mente, certo? O Prota só balança na cabecinha, falando que é claro que sim, né? Ele está planejando criar um clã. O homem começa a fazer seu treinamento contra as árvores paradas. Já vai ficando cansado, falando, nossa, o homem trabalha hoje, né? Mas esse é só o começo. Para proteger as pessoas que são importantes para ele, ainda vai precisar ficar muito mais forte. O Shannon manda ele preencher sua espada com sua vontade. Uma espada não deve ser vista somente como uma arma, mas sim como uma extensão da vontade do seu portador. E só assim que você vai conseguir alcançar as condições perfeitas. União do corpo e da espada, tornar-se um com a sua espada também. Prota fala que não consegue parar de pensar nisso. Naquela cena, uma pressão capaz de magar tudo e todos, o rei marcial. No nível que está agora, ele sequer chega na ponta dos dedos dos pés dele. Alguns dias depois, o Prota só segurando seu espadão, mas acaba explodindo a sua mana, falando, caramba, que merda foi essa, hein? Não deu certo mais uma vez. Não importa o quanto ele tente, ele não consegue acertar. Corpo do dragão demoníaco, pedra filosofal e até o terceiro despertar. O seu corpo evoluiu bem rápido, mas a sua consciência não acompanhou a mesma velocidade de evolução. De vez em quando passa a escalar para testar sua força e foi usando cada vez menos habilidades para ir testando seus limites. Mas em algum determinado ponto sente que bateu com uma muralha e não consegue mais evoluir. Fica todo suspirando, falando que merda, hein? Já começa a tirar um cochilo, encostado naquele pau grosso, falando que merda, hein? Será que eu vou parar por aqui? Mas já escuta o Galliard chamando por ele, perguntando o que ele está fazendo aqui, e ainda mais com essa aparência toda batida. Prota fala que só estava pensando em como andou empacado com seu treinamento. Pergunta o que ele veio fazer aqui também. O Galliard fala que a Seixa tem andado mais exigente com a comida dela, está tentando achar uma forma de manter uma refeição saudável para ela usando alguns vegetais, mas mesmo assim ela fica muito brava, falando que não é um dragão, então não sabe quais são os gostos dela quando se trata de carne. Prota pergunta se ela já pensou em usar carne de soja, e o Galhardo perguntando, o que é isso, mano? Carne de soja? Prota fala que é uma imitação de carne feita com soja processada. Se fizer um bom molho, não vai dar nem para perceber que a carne não é de verdade também. Então o Galhardo pede para ensiná-la a fazer essa tal carne, e o Prota falando que vai fazer companhia, ele vai mostrar para ele como faz. A Seixa comendo fala que isso é muito gostoso. O Galhardo falando, caramba, essa doeu no coração, hein? Com a Seixa falando que parece que o outro tio sabe cozinhar. A comida do tio Galhardo não é nada gostosa. Prota fala que se colocar muito mais carne de soja do que carne normal, ela vai acabar percebendo. É melhor ir aumentando as porções de pouco a pouco, que assim vai dar certo. O Galhardo pergunta por que ele estava daquele jeito lá na floresta. Está com algum problema, meu nobre? Se estiver acontecendo alguma coisa, pode me falar. Mesmo que eu não consiga te ajudar a resolver, pelo menos posso te ouvir, parceiro. E o Prota pensando, realmente é verdade, né? Na verdade, faz um bom tempo que a gente não consegue mais evoluir no seu treinamento. Não consegue manter a aura ativa por muito tempo. Ela sempre acaba desaparecendo. É só que está se sentindo meio estagnado esse tempo todo. E o Galhardo pensando, peraí, meu nobre, não diga mais nada. Por que não vem comigo rapidinho, parceiro? Eles já vão pro meio da floresta. O Galhardo já pega um pauzão. E o Prota perguntando o que ele vai fazer com isso, hein? O Galhardo fala, certo, meu parceiro, vamos começar.
Foi o que eu disse, vamos começar. Vamos voltar ao tempo do tutorial, portanto, só use suas habilidades básicas. E o Prota se perguntando, o que você tá pensando, meu parceiro? Parece que ele quer me falar alguma coisa. As habilidades dele estão no nível de um rank, por outro lado, seus atributos físicos já chegaram facilmente no patamar de um alto rank. Mas mesmo assim, ele quer me enfrentar usando somente um galho. E o Galhard só rindo, falou, e aí, a gente vai começar ou não, parceiro? E o Prota só balançando a cabeça, falando, calma, a gente vai começar. E já vem todo correndinho pra cima. E o Galhard já usa o seu braço, toma aqui, ó, galhada que estica. E esse galho é tão diferente que o bicho faz até curva, rodeando a espada e na cara do Prota. E o Prota falando, pera aí, eu não entendi, foi nada, que diabo de galho é esse, mano? Não faz nem sentido. Como diabos ele fez uma coisa dessa? Isso não pode ser possível. Tem certeza que acompanha os movimentos dele com o olho do demônio dracônico e os sentidos aprimorados, mas ele não consegue entender como foi capaz de mover aquele galho com tanta força e velocidade. Foi quase como se ele tivesse deixado de ser um galho por um momento. E o Galhard perguntando, e aí, quer tentar mais uma vez? Prota fala, realmente eu quero, eu não vou apanhar por um pau, não importa o que ele tenha feito, não vai ser atingido da mesma forma duas vezes, tem que se concentrar, ele não vai ser atingido, e ler cada movimento daquele galho maligno, já vem correndo pra cima mais uma vez, todo putão, falou que não importa em qual direção ele me ataque, agora eu tô prestando atenção, vou desviar e acertar um ataque na cabeça dele, já vai usando seu olho dracônico, e o Galhard só passando o galho por trás, falando, toma esse lado aqui, otário, e o Prota é acertado bem na costela, sem entender, falando, pera aí, eu fui acertado por um pau na costela, tá de sacanagem. Ele vai quicando tão longe que parece até uma bolinha de ping-pong, falando que tem certeza que acompanha os movimentos dele com o olho do demônio dracônico e os sentidos aprimorados. Como é que foi uma coisa dessa? Falando, vamos de novo, eu não vou perder assim. O Galhard fala que se acha que vai ser diferente, você tá enganado. Prota fica putão, falando que tem certeza que dessa vez vai ser diferente. Já vem correndo pra cima, falando que vai acertar ele agora, mas de novo ele já é acertado no seu braço, mesmo usando todos os seus poderes. Depois de acertado na barriga, falando, caramba, eu só tô tomando um couro de um galho, hein? Fica sentado sem acreditar no que ele tá vendo, falando, como assim? Como pode uma coisa dessa? Não é um problema com sua habilidade. Mesmo acompanhando cada movimento do Galhard com os olhos demoníaco dracônico, ele não parece ter usado nenhuma habilidade. O que raio você está fazendo, hein? E o Galhard só com uma risadinha toda maligna, falando que isso é só uma ideologia, meu parceiro. E o Prota sem entender, falando, como assim? O Galhard fala que ele disse que estava tentando fazer o seu corpo alcançar o limite através da concentração, não foi? Considerando as características do seu corpo, isso pode até ser uma coisa boa, mas elevar o corpo até o máximo e seu limite não é nada fácil. Contudo, o problema vem depois disso. Não é que você não seja forte ou habilidoso, mas te falta imaginação, parceiro. E o Prota pensando, caramba, os ideais, hein, são expressos através do seu corpo. Um ideal é algo que vem de dentro para fora da pessoa. Já conhece duas formas de fazer isso: os sentidos aprimorados, que permite ter conhecimento sobre o ambiente ao seu redor, e a aura, usada para aumentar o fio e a dureza de uma espada. Mas nunca pensou em circular ideais dentro do seu corpo também. Ao mergulhar seu corpo em ideais, o Galhard realizou uma fusão do corpo e da mente. Agora finalmente entendeu o que ele não estava vendo. Não foi o galho que mudou, mas sim o próprio Galhard. Ele lentamente esteve se transformando em uma tempestade e nos próprios raios. O Galhard pergunta se agora ele conseguiu entender o que ele quis dizer com imaginação. E o Prota falando, caramba, que lindo, hein? Mas agora eu entendi. Já vai tomando uma explosão no meio da cara. Já fica jogado, falando que ainda tá fraco, hein? Não faz muito tempo que ele ficou forte. Até agora, ele só pensava que a única forma de força era o poder destrutivo. E se esforçou para aumentar esse tipo de força. Ideais são muito fluidos. Se ele quiser controlar sua força, ele vai precisar primeiro controlar seus ideais. E o Prota fala, realmente, hein? O Jung falou bastante sobre você. Ele disse que você foi o primeiro mestre dele. Agora acha que entendeu por que ele disse isso. O Galhard fica todo envergonhado, falando do mestre, hein? Nunca é fácil de se ouvir essas coisas. Já fica com um sorrisinho todo lembrando do passado, de quando meteu uma galhada na cabeça do irmão dele.
fica feliz, falando, realmente eu fui um bom mestre, eu acho, entende? Então como eu já fui o mestre do irmão mais novo, também serei do irmão mais velho, certo? Tudo bem por você, meu parceiro. E o Prota todo feliz, falando, claro, seria um prazer fazer uma coisa dessa. No meio da cidade, o pessoal vendendo várias coisinhas e uma capa se mexendo no meio das sombras, com um sorriso todo maligno, lembrando do Prota em cima do morro, com aquele olhar todo frio. Seria impossível não reconhecê-lo, apesar de parecer todo frio, aqueles olhos são capazes de queimar tudo. Capitão, minha irmã, o capitão voltou para a torre. Capitão, eu vou terminar o que você não conseguiu terminar lá na terra, seu lixo. E vai indo embora pro meio das sombras. Já vai ficando de noite, com Galhardo ensinando o Prota, falando que ele já deve ter percebido a importância de um ideal, certo? Para ativar o potencial da mente, você precisa controlar o corpo. Não há nada melhor para controlar o corpo do que os passos leves. Passo do corpo leve é uma técnica que permite diminuir o peso do corpo. Uma das coisas mais importantes sobre essa técnica é o momento. O princípio básico de uma das 3 principais habilidades de todos, um por um, concentração espacial. Parece que ele já tem um bom conhecimento, contudo, o momentum não requer só velocidade. Preste atenção no que eu vou te mostrar agora, chamando seu passo, falando que pode ser bastante leve ou bastante pesado para cair no chão, ou ainda distrativo, usando seus clones de Kagebushin, ou também muito silencioso, como se fosse o vento. O momento é aquele amigo que está mudando a todo tempo. Então, você vai querer ser amigo de alguém desse jeito? E o Prota tá pensando, que merda é essa, hein? O que esse cara tá falando? E o Galhardo sorrindo, como se tivesse dado a melhor explicação do mundo, falando que vão começar treinando na parte inferior do seu corpo, dê 1000 voltas agachado por toda a fila. No outro dia, o pessoal falando, Caim já tá naquela maluquice de novo, hein? Ficou sabendo que ele tem andado por aí como se fosse um sapo, não entendeu o que é aquilo, mas será que ele não vai acabar morrendo desse jeito? E o Punch e a Dora só olhando, falando, que merda é essa que tá acontecendo aqui, hein? O Galhardo joga uma pedra e o Prota já vai correndo atrás dela, como se fosse um cadelinho. E já pega a pedra, falando, consegui, mas ele não pode quebrar a pedra. O Galhardo fala que ele não está se concentrando bastante de novo. A Edora olhando aquilo, falando que é muito fofo, ele parece um cadelinho, né? E o Prota tá vendo aquela pedra, falando que agora ela não escapa dele. Já fica todo sério e finalmente consegue pegar, sem destruir a pedra. Controlar o corpo, só conseguiu fazer isso internalizando seus sentidos aprimorados. Ao invés de usar os sentidos para ver as mudanças no mundo externo, conseguiu invertê-los para ver dentro do seu próprio corpo. A sua proficiência aumenta bastante por causa disso. Como só tinha andado treinando sem parar, seus músculos estavam duros como uma pedra, mas agora ele mudou bastante e se tornaram elásticos como uma borracha. Cada músculo, cada célula e pulsada consegue sentir tudo no seu corpo. O Galhardo fala que finalmente, hein, ele dominou o básico e agora que aprendeu a andar, pode ensinar a correr. Prota já pergunta o que ele precisa fazer. Vamos logo, meu nobre. O Galhardo fala que não tem nada melhor do que aprender na prática, certo? E o Prota tá pensando, eu acho que esse cara quer me surrar, hein? Que canalha. Já começa mais uma vez a briguinha contra ele. E o Punch e a Edora só olham e falam, meu Deus do céu, hein? A Edora já vai ficando toda séria olhando aquilo. E o Punch já vai ficando todo nervosinho, falando, porque eu não consigo nem sonhar em chegar naquele nível. Já vai indo embora, todo bravozinho pro meio da vila, vai passando sem nem olhar pro pessoal, lembrando do Prota falando que queria que eles fossem suas asas. E o Punch todo arrogante, falando que ele não precisava falar mais nada, eles são aqui pra ajudar com o que ele precisasse. Punch fica bravo, falando, que droga, hein? Mesmo depois de tudo que a gente falou, pra falar a verdade, sente que a distância entre ele e o irmão só está ficando cada vez maior. Desde que se conheceram, ele sempre foi muito incrível, sempre soube que acabaria encontrando pessoas fortes na torre, e agora está sentindo a mesma coisa. Na verdade, ele se convenceu disso para tentar esconder como realmente se sente inferior contra ele, mas isso não está certo, não pode aceitar como sai mais fraco, e se fosse algo natural, ele precisa ficar mais forte, e para isso já vinha abrindo a porta na força do ódio, falando velhote, e o velhote fica olhando para ele, falando, pera aí, tá de sacanagem, hein? Punch fala, por favor, me ensine a técnica do trovão de sangue. O ancião fica falando, que? Você conhece a técnica do trovão de sangue? O Punch fala que sim, é uma técnica secreta que se originou dos poderes dos
Cheong, certo? Além disso, também é o símbolo do sábio de sangue. O sábio de sangue fala que ele ainda é muito fraco e também não é inteligente. Dentre seus irmãos tem muitos que são mais fortes do que você. E em todo mundo existe mais guerreiro mais forte do que você, do que um grão de areia. Para ser sincero, o motivo pelo qual ele está em primeiro lugar na linha de sucessão se deve grandemente à força da mãe dele, a da irmã dele também. Isso porque a própria força dele não é o bastante. Mas o que você acha de mim? Mesmo quando o exército demoníaco do Amanhecer Negro ameaçou a torre, eles nunca se meteram comigo. A grandiosidade do nosso rei não se deve a mim. Quem criou o rei Marcial, seu pai, fui eu, parceiro. Mas um garoto que nem é tão forte e nem tão inteligente quanto eu está desejando a minha técnica do trovão de sangue, que é tudo pra mim. E o Punch ficando todo putinho da vida, falando, mas ele tá certo, não é mesmo? E o ancião sólido falando, qual vai ser, garoto? Vai ficar putinho? Falando que se ele tiver entendido, deu fora daqui agora mesmo. O Punch já fica curvado, falando que tudo que ele pede é uma chance, é isso que ele quer. Fala, eu sou fraco, eu preciso melhorar, não tem outra oportunidade. O ancião fala, caramba, estou bem surpreso, hein? Pensei que ele fosse ficar irritadinho se eu provocasse um pouco. Não é possível aprender técnica como o trovão de sangue se não tiver muita paciência. O Punch sempre teve boas habilidades com artes marciais, mas sua impaciência é um grande obstáculo para ele. Mas tem que admitir que ele parece diferente agora, hein? Fala, certo, tudo bem. Prove, garoto. O Punch já fica todo surpreso, falando, como assim, parceiro? O ancião fala que ele precisa provar que está qualificado para se tornar o seu sucessor. E o Punch perguntando, como é que eu faço uma coisa dessa? O ancião já manda ele pra fora, falando que já disse o suficiente. Descubra sozinho. A vida não é um morango, parceiro. E o Punch já fica do lado de fora, todo jogado. E pergunta da Edora por que ela está vestida desse jeito. A Edora fala que vai continuar escalando a torre. Ela está decidida nessa hora. Punch fala, caramba, continuar escalando a torre. Parece que ela também escolheu seu próprio caminho. Fala, cuidado. Tome cuidado na torre, minha nobre. A Edora já vai indo embora, na direção de subir os andares. Punch fala que agora ela foi embora também, hein? É melhor ele começar a se mexer. O Prota vai treinar e descobre que o Punch está em reclusão para treinar também. O Galhardi fala que é isso mesmo. Parece que ele foi até o Rei Marcial e pediu a chave para abrir o templo de meditação. E o Prota fala, caramba, templo de meditação. Parece que o Punch finalmente escolheu o caminho que ele vai seguir, hein? O local mais secreto dentro dos centros de treinamento fechados. Você só pode entrar lá com alguns mantimentos para se alimentar durante o treinamento. As portas do templo não podem ser abertas por dentro. O espaço interno é de cerca de 5 metros. Além disso, a Edora foi embora e deixou um bilhete. Ela disse que voltaria a escalar a torre também. Prota fala, caramba, não posso deixar eles me passarem para trás, hein? Vai continuar treinando. Um irmão mais velho não pode perder para os seus irmãos mais novos. Depois de que os 3 jovens se uniram e começaram a treinar seus próprios caminhos separadamente, o tempo passou voando. E o Prota falando, caramba, perfeitamente, ele conseguiu um ideal para o seu corpo. Ele ganhou o caminho do vento. Ele pode escolher um caminho para ele seguir. E é possível também acumular o vento que foi ao seu redor, explodi-lo. O Prota fala, finalmente, hein, parece que eu ganhei um campo superior. Já olha para sua mão e consegue ver todos os seus fios de mana também. Ele aprendeu até mesmo a fazer um Rasengan. E do Rasengan ele já vai pulando por uma esfera de fogo. O homem já tá virando um magão também, dizendo que está acostumado a usar seus ideais. O Galhardi já vem dando os parabéns. Ele conseguiu abrir o olho do vento. Deve ter sido mais difícil para ele, que não faz parte do clã. Prota fala que nem sequer estaria tentando sem a sua ajuda, Galhardi. Muito obrigado. Ele ganhou o título de caçador de elfos negros. Ele pergunta o que ele vai tentar fazer agora. Prota já fica segurando aquele seu espadão, falando união da espada e do corpo, hein? Vamos tentar de novo. A sua espada já começa a ficar pegando fogo. O Galhardi fica perguntando se ele já conseguiu, já que ela tá bem maceta. Prota fala, interessante, hein? Parece que está dando certo. Mas ainda não é o bastante, não é o suficiente. Depois disso, alguns meses passaram na residência do Rei Marcial. E finalmente, ele saiu, estagnou na evolução dele. E foi perguntado ao mestre dele se ele sabia o motivo. O Rei Marcial falou que isso é bem simples. Isso só significa que ele não está seguindo por um caminho que não é dele. E o Prota tá perguntando, como assim?
O rei Marcial falando pra ele parar e pensar um pouco no que ele já falou. Prota tá pensando, bom, um caminho que não é meu, hein? Sim, ele quer dizer que eu estive treinando habilidades que não combinam comigo. Agora que conseguiu obter um entendimento perfeito do seu corpo, acha que compreendeu. Esse é o limite da sua esgrima. O Galliard fala que isso pode parecer um pouco difícil, mas não desanime. Você tem evoluído a um ritmo bem ótimo. Prota fala que sim, ele precisa encontrar suas próprias respostas com calma. O Galliard fala que quase esqueceu de comentar que ficou sabendo da chegada de um convidado na vila, não quer vê-lo. E o Prota falando, ué, convidado? Vamos lá, né? Não tô fazendo nada. No meio da vila, várias pessoas vendo várias coisas pra comprar. Falando que intrigante, hein? Que tal esse aqui? Combinou comigo essa armadura. E o Cleiton falando que combinou tanto que parece dar um colar de pérolas no pescoço de um porco. E eles ficando tudo puto. E o mercador com medo falando, pera aí, isso é meio caro, cuidado meu parceiro. E o outro Jorginho falando, caramba, como é que esse negócio funciona, hein? Parece um Metroman. Esse homem, um cara de idiota que vocês estão vendo, foi responsável sozinho por explodir a cabeça de um dos 81 olhos, transformando todos ao redor em sangue como se fosse um mar. E o Jorginho falando, caramba, dá uma pancada, essas coisas velhas só funcionam na base da porrada. E esse outro aqui arrancou a espada de um dragão com apenas uma faca e comeu a carne dele cru no campo de batalha, enquanto dizia que era uma delícia, mas fala que na verdade nenhum deles supera essa maluca. Ela é a pior de todas ali. Ela que subiu em uma pilha de cadáveres e gritou, eu construí a torre mais alta. Foi a partir daí que todos os guerreiros da tribo de um chifre começaram com esse jogo de construir torre de corpos, além de outras competições como colecionar cabeças de inimigos ou explodi-los à distância com uma única habilidade. Eles parecem um bando de idiotas, mas isso é muito caro, mas é melhor ele não se meter com eles. Esses caras são assustadores, hein? O rei Marcial já aparece falando, ó, isso aqui parece interessante, hein? Que legal. E obrigado por trazer tantos itens interessantes. Foi bom podermos nos divertir tanto assim, depois de tanto tempo. O mercado falando, caramba, parece que ele vai quebrar meu ombro. O rei Marcial manda ele dizer a Fresia que eles vão fazer um bom uso dessas coisas. Mesmo sendo o rei Marcial, ele tem coragem de chamar aquela mulher pelo nome dela, hein? E o Prota já aparece falando, e aí meu parceiro? E o mercado todo puto da vida, perguntando quanto é o meu favor, hein? Atran, ele precisava pedir uma coisa pra ele, que queria que ele criasse uma conexão com a organização The Table, mas eles aceitaram também. O Atran fala que aqui, por enquanto eles concordaram em fazer apenas um contato. A The Table é a maior organização do mundo dos mercadores. Poder conversar com eles já é uma honra incalculável. Já começa a usar essa bolotinha que fica fazendo o lugar todo ficar brilhando. Alguns pombos voando, falando miau, desgraça. E o Prota sentado, apenas esperando, com um esquilo e um rato na sua frente, falando que essa técnica é parecida com o mundo das imagens do Braham, hein? Como conseguiram criar algo assim dentro de uma bola de cristal? Tem até um viadão branco. Pronto, só fica olhando falando, escutei algo diferente, hein? Já vem chegando uma mulher em cima do Fenrir, todo brancozinho, e o Atran já vai ficando todo cagadinho de medo. Ela já desce do lobão, falando, calma aí parceiro, me espera que eu vou pegar o Uber de volta. Essa é a mestre Fresia, já tá toda mascarada. E o Atran nervoso, falando, o que será que ela tá fazendo aqui? Quase não existe informações sobre ela por aí, nem sabe qual é a aparência dela. Prota fala certo, não pensou que fosse ser recepcionado pela própria mestra da The Table, né? E a Fresia só olhando, os dois ficam se encarando por um tempinho. A primeira menção que viu o nome da The Table foi por causa de Artia. No começo da guilda, a The Table expressou o desejo de ajudá-los financeiramente. Aquele patrocínio foi tão gordo que era irrecusável. Por causa disso, a Artia conseguiu crescer monstruosamente. Por mais que a maioria das organizações do mercado faça pedidos rigorosos a patrocinar guildas, esse não foi o caso da The Table, mas isso deixou o Jung e os outros membros curiosos porque eles estavam fazendo tudo aquilo. Além disso, todas as informações envolvendo Fresia eram mantidas em segredo. A mestre da The Table quase nunca foi vista, só depois de muito tempo que o Jung conseguiu vê-la. Até hoje não se sabe as motivações da The Table, mas o que se sabe com certeza é que todas as aparições da Fresia têm um fator em comum: reis. É isso que ela busca. Ela só aparecia diante do regente da torre ou dos mais fortes capazes de desafiá-los.
Então, se apareceu aqui pra me ver pessoalmente, significa que ela me acha tão forte quanto o Jung, certo? A Freesia fala que é um prazer conhecê-lo. Você desejava nos ver, certo? Posso perguntar qual é a sua filiação, parceiro? Prota fala, bom, eu estou pensando em criar um clã e ficou sabendo que a The Table está oferecendo patrocínio a vários clãs, certo? A Freesia fala que ele está pedindo para que apoiemos um clã recém-criado. Prota fala que sim, isso mesmo. A Freesia fala que muitas pessoas como você vêm até a gente pedindo a mesma coisa, mas a grande maioria delas é rejeitada. Acredita que a sua resposta vai ser a mesma também. Os dois ficam se encarando por um pequeno tempo. Prota fala, é sério? Que pena então. De qualquer forma, foi um prazer conhecê-lo e já vai indo embora. E o Atran perguntando o que ele está fazendo. Prota fala, bom, eu te fiz uma oferta e você rejeitou, então não tem mais nada pra gente conversar. E a Freesia pensando, caramba, o que será que ele tá pensando? Será que ele acha que eu vou voltar atrás e tentar bancar o Durão? Não, o arruaceiro que ela investigou não seria tão simples assim. Ele é uma pessoa ardilosa que sabe esperar a hora certa. Fala, bom, a gente ainda pode conversar, né? E o Pro tá pensando, Freesia, você está atrás de pessoas no nível de rei. A previsão do Jung estava certa. A Freesia fala, tudo bem, posso te fazer apenas algumas perguntas? Com todo o legado da Rainha do Verão em suas mãos, por que se dá o trabalho de pedir a nossa ajuda? Prota fala, ué, como assim? É porque eu não tenho nada. A Freesia fala que ficou sabendo que todo o legado da Rainha do Verão estava com ele. Prota fala que já torrou tudo. Ela já fica toda surpresa ouvindo isso. Falou, caramba, bicho gastão da porra. O valor do legado da Rainha do Verão era gigantesco, uma quantia astronômica que nem mesmo maiores clãs podiam sonhar em ter. Mas o que poderia ter sido muito dinheiro para outras pessoas foi só o bastante para ele. Com ele pôde criar uma masmorra para manter um laboratório em grande escala e uma oficina particular. Foi isso que ele fez. A Freesia fala que é mentira, como ele gastou todo aquele dinheiro em tão pouco tempo. Tinha muitos itens também, não faz nem sentido. Esse cara é um louco, quanto dinheiro isso deve ter dado? Aposto que é muito mais do que o orçamento de vários clãs enormes para anos. Esse aqui foi a pessoa que vendeu tudo no mercado negro. A Freesia fica só rindo, falando que ele realmente é muito doido da cabeça. Parece que quanto mais uma pessoa tem, mais ela deseja ter, certo? De quanto você precisa, meu nobre. Prota fala do máximo que ela puder dar pra ele. Vai usar tudo em breve de qualquer forma. A Freesia fala que até parece que ele é um poço sem fundo de dinheiro, hein? Fale com os detalhes com a Atran para arranjar tudo. Antes de ir embora, tem uma última coisa que você precisa saber sobre mim. Eu nunca entrei em um negócio que vai ter prejuízo, entendeu? Se você acha que não vai ser capaz de pagar meus juros e muito menos a dívida principal, então já sabe o que acontece, né, com quem deve. E o Pro tá pensando, caramba, ela fala como se ela fosse uma agiota, hein? A Freesia fala que eles já devem ter entendido. Não vai contar o resto que vai acontecer. O Atran já fica curvado, não foi uma honra em conhecê-la aqui hoje, hein? Prota fala, certo, conseguiu o dinheiro necessário para fundar o clã, agora só precisa voltar a escalar a torre. Antes disso tem uma última coisa para fazer, acabar com a Rainha do Verão. E uma cobra apenas olhando para ele, falando, tu tá aí, né, meu parceiro, eu tô te vendo daqui. O Hermes fica só falando, ó, o que será que ele tá planejando agora, hein? Ele tá no andar 98, no Olimpo, falando, aquele garotinho, irmã, porque você está com essa cara, hein? Aquele garoto te incomoda tanto assim? Faz quanto tempo que não vê ela esse lado tão emotivo assim? Essa é a deusa da justiça, a Athena. Parece que o tio dela está decidido a matar o garoto só porque ele falou que ia acabar com uma deusa, que é a vagabunda que traiu o irmão dele. Ele manda ela não ficar assim nervosa. Eles conhecem aquele garoto melhor que ninguém. Foi ele que acabou com a Garis. A Athena fala que seria bom se fosse tão fácil assim. O Hermes fala que de qualquer forma não tem nada que eles possam fazer quanto a isso. O mesmo vale pro tio deles também. E tudo por causa desse maldito sistema. Além disso, provavelmente não seria fácil matá-lo por causa do todos por um. Essa também é a primeira vez que vê sua irmã preocupada com alguém desse jeito. Nossos outros irmãos ficaram chocados ao verem isso. Além de nós, quantos deuses e demônios estão de olho naquele garoto? Algumas dezenas, não, talvez
talvez algumas centenas de pessoas, certo? E o Prota chegando falando, caramba, essa é a masmorra do Buu. Os esqueletos já vão ficando tudo curvado pro Lorde, claro, né? Assim que abre a porta, já tem vários soldados esqueletos apenas esperando por ele. E o Buu já chega falando, ô senhor, chegou parceiro, com vários soldados também. E o Prota pergunta, caramba, o que é isso, hein? O Buu fala que tava esperando por sua chegada, mestre. Golems, zumbi, ghouls, banshees e até espectros. Parece que seu grupo de seguidores está ficando cada vez mais assustador. Manda limpar tudo isso aqui, já é um exagero. O Buu fala, certo, mestre, como desejar. Pergunta como está indo a criação do dragão de ossos. O Buu fala que está quase pronto. Os esqueletos estão tudo trabalhando para montar aquele dragãozão de osso bolado. E o Braham trabalhando nas poções para fazer o homem virar um bebedor de suco. O dragão já está quase todo montado. E a rainha do verão está toda presa lá, toda amarrada para ser torturada também. E o Prota já chega com um sorrisão na cara falando, oi rainha do verão, o que achou de ver o seu corpo sendo desmantelado, sua desgraçada? A rainha do verão começa a querer dar um sorriso todo debochado, fala, então, já chegou mesmo a hora, certo? Prota fala que sim. O que você acha que aconteceria se um dragão comum comesse um grande dragão? Não está curiosa para saber? A rainha do verão fala, sim, pode tentar, garotinho, mas já vai ficando toda calado com aquela cara de idiota, falando que sendo da raça dos dragões, sempre foi pressionada a ser a melhor de todas e ainda tinha aquela maldição da solidão eterna, mas finalmente sente que está livre. Jeong, esse é o fantasma de que você sempre falou pra mim. Uma pena que ela só tenha percebido isso, prestes a ser exterminada, hein? Para falar adeus, sua rainha miserável. Se conseguir escapar dos seus fantasmas, você poderá ver coisas que nunca viu, e quando esse momento chegar, estará lá para ajudá-la também. Basta me dizer quando precisar, Ismênio. Era isso que o Asas Celestiais falava pra ela. Agora já é tarde demais, ela não vai ter mais ajuda. Falando, Jeong, faça o que você quiser, meu parceiro. Prota fala, então, esse é o fator das chamas da rainha do verão, hein? Já sugou tudo, sente que está se movendo por toda parte. Ela já vai indo na direção da pedra filosofal, consegue sentir o fator das chamas envolvendo alguma coisa. Será que isso é a sua alma? É como uma enorme esfera de energia, presa dentro de um corpo, mas fica cada vez mais expandindo. Isso é perigoso, sendo assim, ele precisa controlar. Mas ele já começa a ser chamado. O Buu fala, mestre, tá tudo bem com você? Parabéns, meu parceiro. Ele conseguiu roubar a alma da rainha do verão, o farto dracônico. Aceita a alma também. O poder dele vai aumentar bastante. E ele obteve o título de Senhor do Fogo. O Prota já tem tanto título que eu nem lembro mais. Fala, caramba, o nível aumentou bastante, hein? Mas não sente que muita coisa mudou. Vai para o seu espaço mental para dar uma testada. Do lado de dentro já fica falando, caramba, o mundo da sua consciência, o ponto de união do seu corpo e da sua alma se tornou muito mais profundo do que ele jamais poderia imaginar. Caraca, já vai ficando todo surpresinho, falando que além disso, sente olhares lhe encarando por toda parte. Já teve a sensação de ser encarado antes, mas agora é diferente. À medida que seus sentidos foram se aprimorando, começou a sentir isso mais frequentemente. Alguns são olhares calorosos também, outros olhares cheios de raiva. Mesmo assim, são todos desconfortáveis. Precisa conseguir se livrar disso o mais rápido possível. Que coisa chata! Manda todo mundo cuidar dos problemas que ainda não forem resolvidos. O Braham fala que quer concluir esse laboratório logo para poder cuidar da Nanta. Ele deve estar pensando em continuar escalando a torre e estabelecer uma base para o clã, certo? Ele pode ficar tranquilo quanto às coisas por aqui. Se encontrar alguém interessante, traga pra cá, mas não traga qualquer um, viu? Pra falar certo, pode deixar, nos vemos em breve. Ele vai entrando na torre, o portal já fica aberto falando que vai sugar um de vocês. Ele entra no lobby do andar 26, o muro das lamentações. O local já tá cheio de neve, fala, pô, isso aqui é uma montanha nevada, hein? Olhando de perto, não parece ser o caso. Aqui na verdade é uma fortaleza. Já vai escutando um monte de gemidinho do seu lado. E o segurança falando, puta merda, é o arruaceiro. Esse andar não vai ser nada fácil. O Shannon falando que ele é bem popular, hein, mestre? Não se precisa se preocupar com esses idiotas. Prota fala que sim, em situações normais não precisaria nem mesmo se preocupar com eles. Mas
vejam isso aqui, o teste do andar 26. Ele vai ter que lutar contra pelo menos alguns milhares de monstros. Fala que se forem muitos monstros mesmo, ou pior, alguns milhões, ele não vai conseguir derrotar tudo sozinho. Nesse caso, vai precisar da ajuda dos outros jogadores para proteger as lágrimas de Ra. Puta merda, o Xenofon, caramba, mas será que eles vão mesmo querer cooperar com você, mestre? Você é tão isolado e acabou.